Olá, alunos do quarto ano. Tia Giovana agora, nesse momento, vai trazer para vocês a aula de arte, certo? Classificação das músicas. Existem muitos tipos de músicas de diferentes culturas, épocas e lugares. É possível caracterizados por períodos, como a música antiga, medieval e contemporânea, entre outras. Por gêneros, erudita, popular, étnica, ou ainda por estilos, como rock, jazz, MPB, certo? Técnicas de execução. Então, você vai observar as músicas, a classificação da técnica instrumental são apenas tocadas, né? Qualquer objeto pode ser utilizado para fazer música, desde um garfo até um piano. Então, quando nós estamos falando das músicas instrumentais, são utilizados apenas instrumentos. Daí já se diz instrumentais. Vocais ou a capela são apenas cantadas, certo? A voz é o resultado do som produzido na laringe pela saída do ar. Então, ela atravessa as cordas vocais e faz vibrar. Quando eu digo a capela, utiliza apenas vozes. E mistas são tocadas e cantadas. A produção da voz é o resultado de um processo corporal muito intenso e complexo. Há algumas questões que envolvem a emissão da voz, como a forma de expressão musicais, que são elas: respiração, dicção, expressividade, entonação e entre outras. Então, o fato de você ter uma bela voz para cantar exige muito, não é simplesmente, eu vou cantar. Tudo bem, eu posso cantar, mas eu não vou ter uma voz tão perfeita como algumas pessoas apresentam. Mas mesmo tendo uma voz muito bonita, ela precisa ser o quê? Trabalhada, né? Para que cada vez mais ela fique aperfeiçoada. Vocês vão escolher uma música instrumental, uma vocal, uma capela, depois vai apresentar os seus familiares e vai colocar, né, falar com eles sobre que tipo de música. Essa é a música instrumental, essa é a música capela, porque pedia para nós trazermos para apresentar aos colegas. Temos a nossa RA, já a dica para vocês, é um jogo. Agora, os gêneros musicais e a MPB. A MPB é um estilo musical que faz parte do gênero música popular. Ela é entendida como música disponível à grande população. A MPB pode ter três técnicas: instrumental, vocal e mista. Porém, ela apresenta outras características específicas, certo? Desde 1960, a música brasileira se renovou com diversos estilos, certo? Surgiram os festivais de músicas populares, certo? Surgiu um tipo de música que contestava o regime militar naquela época em que o país vivia. Então, os militares controlavam com frequência as manifestações artísticas, a fim de evitar situações que se opusessem ao governo. Com isso, muitas músicas com letras que criticassem o governo apresentando algum tema inadequado eram censuradas. E o que significa isso? Eram proibidas de serem tocadas, ouvidas ou veiculadas sob pena de prisão. Então, esse movimento dessa época, ele foi muito criticado pelo regime militar. Então, tudo que fosse contrário ao que o regime militar pregava, elas eram censuradas. Aqui nós temos a Elis Regina, certo? Se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem sobre ela um pouco. Foi nesse contexto que a sigla MPB surgiu, fazendo referências a músicas tocadas nos festivais, especialmente aquelas com críticas sociais políticas. Então, quando nós falamos em crítica social, ainda mais política, envolve um turbilhão de emoções, ainda hoje, né? Hoje em dia nós temos essa liberdade de expressão, de cantar, de falar, de ouvir aquilo que a gente gosta, mas nem sempre foi assim, certo? Com a lupa na mão, em grupos, individual, pesquise músicas da MPB músicos da MPB que fizeram sucesso, tragam exemplos de áudios e canções. Vocês vão pesquisar pelo menos um que fez sucesso, uma música deles, e vão registrar lá no caderno de vocês, ok? Nós vamos hoje até a 269. Então, nós finalizamos aqui. Esse aqui vocês fazem o registro no caderno, o nome do músico, uma letra de uma música e escreve lá no seu caderno.
tá bom? Parem para pensar, escutem um pouco essas músicas, conheçam quem foram eles. Por que será que o regime militar censurava essas letras? Então é algo que vai fazer com que a gente pense, né? Como vocês estão fazendo sozinhos em casa, ela vai ficar um pouco mais simples. Porque se nós fôssemos trazer para a sala de aula, cada um traria nós iríamos escutar essas músicas, conhecer, certo? Mas não deixem de fazer o que a tia Giovana colocou, não. Pesquisem sobre ele, sobre o músico, falem um pouco sobre ele, escrevam a letra de uma música e escutem, conheçam a história de vocês, porque é a nossa história, a história do nosso país, da nossa música, certo? Então, não deixem de resolver as atividades, vejam a RA e na próxima aula a gente se encontra novamente para falar um pouco mais sobre arte, sobre dança, tá ok? Então, até a próxima aula.